Existe uma maneira muito interessante da gente aprender sobre os signos, entendendo sobre os seus arquétipos. Hoje a gente vai falar da jornada do zodíaco e entender suas principais características nessa viagem pela astrologia. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu vou me apresentar. Eu sou a Gabi, eu sou astróloga, terapeuta e nômade. E a primeira vez que eu comecei a entender sobre signos, sobre astrologia, foi compreendendo a jornada do zodíaco. Os nossos signos não determinam as nossas características ou moldam a nossa vida. Os signos são arquétipos e a gente vai entender o que é isso hoje. Arquétipos são padrões universais de comportamento e eles estão presentes em diversas culturas. A gente consegue representar esses arquétipos através de imagens, através de mitologias, e eles sempre estão presentes no nosso subconsciente, no inconsciente coletivo e em diversos padrões culturais que a gente vai encontrando repetidamente na sociedade. A teoria dos arquétipos nasceu de Carl Jung, que foi um psicólogo suíço, e ele entendia que esses comportamentos inatos da nossa mente, padrões repetitivos, tudo isso influenciava muito nas nossas emoções e nas decisões que a gente toma no dia a dia. Man is born with a certain functioning, a certain way of functioning, a certain pattern of behavior. Jung também estudou astrologia e ele via nessa ferramenta de autoconhecimento uma oportunidade da gente entender esses padrões de uma maneira arquétipa mesmo, como a gente vê na jornada do zodíaco hoje. E apesar de Jung estudar e amar muito a astrologia, ele não via essa ferramenta de autoconhecimento como uma maneira de prever o futuro. Ele entendia a astrologia como uma ferramenta terapêutica que nos auxiliava a compreender as nossas condições psíquicas e todas as nossas possibilidades, assim como eu também compreendo a astrologia como uma ferramenta terapêutica. Inclusive, a astrologia terapêutica é uma vertente da astrologia, na verdade, uma maneira de estudar a astrologia que não engloba horóscopo ou previsões. A gente entende a astrologia como uma oportunidade de trazer para a nossa vida mais consciência e compreensão dos nossos próprios padrões. Inclusive, a jornada do zodíaco pode se assemelhar a diversos outros arquétipos que a gente encontra, como, por exemplo, as 12 cartas do tarô, os 12 arcanos maiores do tarô. Também os deuses das mitologias e principalmente a jornada do herói, que é muito estudada na psicologia, em várias vertentes na psicologia, e se parece muito com a jornada do zodíaco, onde o Sol encontra diversos signos, entendendo as fases da natureza e as fases da nossa vida também. Como eu falei anteriormente, a jornada do zodíaco é uma metáfora a essa viagem que o Sol faz a todos os outros signos. Cada signo vai ter seu arquétipo, sua influência e sua energia na fase de vida ou na passagem que o Sol vai fazer. Encontramos então com o Sol essa oportunidade de vivenciar a energia de todos os signos durante o ano. Afinal, no ano novo astrológico, o Sol começa sua jornada no signo de Áries e se encontra depois com todos os outros signos. Os 12 signos do zodíaco são Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. É comum que a gente se identifique bastante com o signo onde o Sol estava passando no momento do nosso nascimento, ou seja, o nosso signo solar. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha a energia dos outros signos. Dentro do nosso mapa astral, a gente tem a energia de todos os outros signos, cada um cuidando de uma área específica da nossa vida, cada um nos auxiliando em algum ponto específico ou habilidade que a gente possa desenvolver ao longo da nossa vida. A combinação desses signos com os planetas e com as conversas, que são os aspectos que eles fazem entre si, formam esse ser único que nós somos. A jornada do zodíaco se inicia no signo de Áries. E como ele é o primeiro signo, ele é a semente, ele é o nascimento, ele é o impulso da gente ir se aventurar para a vida. Como ele é o primeiro signo, não tem muita bagagem de amadurecimento antes dele, ele se joga para a vida sem pensar muito. E aí a gente começa a entender um pouco da característica desse signo e dessa força ariana dentro do nosso mapa.
Onde tem Áries está a nossa coragem. Sem Áries, nenhum outro signo existiria. Ele é a semente, ele é quem se aventura para a vida. Imagina só se a gente não tivesse esse impulso de aventura, quantas coisas a gente também não perderia de viver. Então, Áries, ele traz pra gente essa força, essa energia e toda essa motivação. E ele inicia a jornada do Sol. Como Áries representa o início da primavera, depois que a gente traz a semente à tona, a gente tem que esperar ela crescer. E é esse tempo de crescimento e de nutrição da semente, ou seja, nutrição do nosso caminho, nutrição dos nossos projetos, nutrição dos nossos sonhos. Esse é o tempo de Touro. Touro nos ensina que além da gente ter que nutrir os nossos projetos, além da gente ter que nutrir os nossos sonhos, a gente também tem que aproveitar esse processo. A gente tem que ter prazer no caminho, prazer nesse crescimento. Por Touro ser o signo que representa o prazer do caminho, ele também vai representar a natureza e toda a beleza de crescimento que existe na nossa vida. Touro nos convida a aproveitar com os nossos 5 sentidos todas as possibilidades da vida. Onde Touro está no nosso mapa também está a nossa necessidade de nutrir o processo. Com a semente nutrida, nós temos os primeiros frutos. E o primeiro fruto nessa jornada é Gêmeos, o signo de Gêmeos. Gêmeos corresponde ao arquétipo da criança inquieta, da criança que necessita de informação, que precisa buscar conhecimento. Então ele vai atrás de toda e qualquer informação que possa angariar no seu caminho e no seu processo. Uma criança é sempre muito aberta a aprendizados, e Gêmeos é assim, aberto a receber e a dar informações. Então, onde Gêmeos está no nosso mapa, também está essa alegria de aprendizado. Depois de muito aprender coisas novas com Gêmeos, a gente encontra pela primeira vez a necessidade de nos organizar emocionalmente. E assim a gente se encontra com o arquétipo de família de raízes, que é o arquétipo de Câncer. Pela primeira vez no caminho, sentimos a necessidade de nos enraizar, de nos cuidar emocionalmente, de entender a história que a gente está construindo nesse caminho. Câncer nos ensina no caminhar que se a gente não se envolve emocionalmente com a história que a gente está construindo, a gente não consegue guardar memórias e emoções. E perdemos então a compreensão de onde a gente veio e do porquê que a gente está caminhando. Onde Câncer está no nosso mapa está as nossas raízes profundas. E se a gente reconhece as nossas raízes, a gente tem como caminhar para mais longe. Depois que a gente aprende a se nutrir de informações e a organizar as nossas emoções, a gente consegue compreender um pouquinho mais do nosso ser individual. E é aí que entra Leão. Leão é o nosso encontro com o interno e com o externo. O início do verão, que é marcado por esse arquétipo leonino, traz pra gente a nossa verdade, o nosso ego, quem nós somos de verdade e como a gente quer mostrar para o mundo quem nós somos. Pela primeira vez nessa jornada, nos tornamos seres individuais, mas de uma maneira completa, porque a gente consegue olhar um pouquinho para dentro e entender o que realmente faz sentido pra gente nesse caminho. E esse sentido é muito dado também pelo nosso encontro com a nossa criança interna, que é a criatividade. A partir dos nossos desejos criativos, a gente consegue entender de fato o que nós sentimos por nós mesmos. Onde Leão está no nosso mapa, também está a nossa alegria genuína e criativa pela vida. Apesar do ego carregar essa leveza de ser quem a gente é, ele também carrega muitas sombras. E é a partir desse reconhecimento que Leão fez sobre nós que a gente vai buscar uma visão mais certeira, mais assertiva de quem a gente é e do caminho que a gente está percorrendo. Então a gente começa a se encontrar com o arquétipo de Virgem. Virgem é o arquétipo da organização, da compreensão de colocar cada ponto no seu lugar. Virgem, de uma maneira quase que cética, pega todos os fatos da nossa jornada e organiza eles para que a gente possa ter um amadurecimento maior nos próximos passos que a gente vai dar.
Virgem também tem um arquétipo feminino, né? Ele é o único representante que tem um símbolo feminino dentro do nosso mapa astral. Então ele traz também a maturidade daquilo que a gente precisa servir no mundo, daquilo que a nossa alma sente de servir no mundo. Pela primeira vez a gente se encontra com um trabalho dentro dessa jornada. Depois que aprendemos sobre o amadurecimento do nosso caminho e essa necessidade de deixar um serviço aqui na Terra, a gente para de olhar só pra gente e começa a se relacionar com o outro também. É aí que entra o arquétipo de Libra no nosso mapa. Com Libra aprendemos que a gente precisa partilhar a vida e que não há maior aprendizado do que partilhar a vida com outro ser humano. A gente aprende muito sobre nós também dentro dessa partilha. Libra é o arquétipo justo, relacionável e da beleza dentro do nosso mapa. Além disso, com Libra, a gente aprende pela primeira vez a amar outro ser humano e a entender que é de relações que é feita a vida e os ciclos da vida também. Como as relações são grandes espelhos, a gente enxerga camadas muito profundas nossa nesse processo de se relacionar com o outro. E a partir disso a gente se encontra com o arquétipo de Escorpião. Escorpião é o arquétipo do profundo e do oculto dentro de nós. Através do Escorpião, a gente entende realmente que a vida é feita de ciclos e a gente se encontra com diversos ritos de passagens também que a gente tem durante a vida e começa a compreender que a vida é muito impermanente. O momento de jornada do Escorpião é o momento de tirar muitas certezas, de encontrar coisas ocultas e profundas, sentimentos realmente profundos dentro de nós, para que a gente limpe com a impermanência a nossa bagagem e possa continuar esse caminho, possa continuar essa viagem com muito mais profundidade e compreensão de quem a gente é. Quando a gente fala de Escorpião, a gente fala do místico. E o místico não é algo que simplesmente é mágico, mas é algo que está realmente profundo dentro de nós e que a gente precisa abrir uma porta para conseguir entender esse sentimento. Nesse ponto da jornada, a gente já derrubou tantas incertezas, já passou por tantas coisas individuais e relacionáveis, e agora a gente entende como o aprendizado faz parte do nosso ser. E é aí que a gente começa a se relacionar com o arquétipo de Sagitário, o arquétipo da busca. Sagitário compreende que naquele ponto que ele chegou, né, até Escorpião, ele já conseguiu angariar muito aprendizado. Então, para que ele consiga mais aprendizado, ele precisa ir mais longe, ele precisa aprender a buscar mais, ele precisa aprender mais sobre o outro, mais sobre o mundo. Então, Sagitário é o arquétipo daquele que pede por liberdade, pede por busca e pede por conhecimento. Ele vai embora, mas ele vai embora porque ele precisa de conhecimento e ele sabe que até onde ele tá, ele já conheceu o suficiente, então ele quer mais. E nesse ponto da jornada, esse conhecimento é bem diferente daquele conhecimento de Gêmeos, aquelas múltiplas informações. Sagitário busca conhecimentos mais filosóficos para a nossa vida, verdades mais profundas, e ele vai atrás disso buscando conhecer mais do mundo. O conhecimento é a nossa maior bagagem nessa jornada, e quando a gente sabe disso, a gente sabe também que é necessário tempo e amadurecimento para obter esse conhecimento todo. E então, quase no final da nossa jornada, a gente já se encontra com o arquétipo de Capricórnio, o arquétipo do velhinho sábio que sobe a montanha, ou seja, vai atrás dos seus sonhos, mas com muita calma, com muita paciência e com muito tempo, porque ele sabe que a sua bagagem é pesada e que ele tem consciência de tudo que ele já viveu. E ele sabe também que ele vai chegar no topo, ele vai chegar onde ele quer, mas com muito trabalho. Com Capricórnio a gente aprende que a responsabilidade é a nossa maior liberdade e que com amadurecimento e tempo a gente conquista os nossos sonhos. Amadurecemos muito a vida toda na área onde a gente tem Capricórnio dentro do nosso mapa. E com esse amadurecimento, a gente já passa por quase toda a jornada do zodíaco. E depois que a gente passa por quase toda a jornada, o que a gente faz olhando para o nosso ser individual? Compreendemos então a olhar para o coletivo.
No final da nossa jornada, o coletivo é o que importa. O maior aprendizado dessa jornada é entender que a gente não é nada sem o outro, sem os outros, na verdade. Então a gente se encontra com o arquétipo de Aquário, que traz pra gente o ser social. Ele muda totalmente a nossa perspectiva, ele entende que a gente só andou até aqui para se encontrar com essa verdade, com a verdade do coletivo, com a verdade do todo. O arquétipo de Aquário é realmente o arquétipo revolucionário, o arquétipo que muda as nossas perspectivas, muda os padrões tradicionais e faz a gente enxergar as nossas vidas através dos olhos dos outros. Nos encontramos aqui com os abismos sociais, com as necessidades de construir pontes e de aprender o verdadeiro significado da união. Onde Aquário está no nosso mapa, está os maiores e mais profundos questionamentos da nossa vida. Quando a gente se encontra com o mundo, com o coletivo, a gente percebe que há algo maior em nossa jornada. Esse é o arquétipo de Peixes, o arquétipo do nosso encontro com o nosso ser espiritual. Aqui nós damos graças à nossa jornada e a gente entende que tudo é muito sutil e que os ciclos se renovam sempre. Não existe só o nosso físico, mas também uma força muito sutil e intuitiva que rege a nossa vida. A gente aprende aqui que toda essa jornada é cíclica, que a gente vai voltar na próxima estação e que essa jornada ela no final nunca se acaba. Logo voltaremos a ter outra estação e nascer outras sementes. Peixes é o arquétipo da esperança, de que essa jornada realmente nunca tem fim. E saber que essa jornada não tem fim traz muito significado para a nossa vida. Cada um desses signos traz um arquétipo importante nas fases da nossa vida, nas estações do ano. E por esse motivo não somos só o nosso signo solar. Nós também recebemos toda essa energia cíclica que os signos trazem pra gente em formato de arquétipos e principalmente de aprendizados para nossa vida. Eu espero que você tenha se inspirado um pouquinho por essa jornada, assim como ela me inspira também há muito tempo. A jornada do Zodíaco foi o primeiro contato que eu tive com a astrologia, então toda essa história, todos esses arquétipos são muito importantes na minha vida. E eu me identifico com muitos deles, inclusive principalmente com o do meu signo solar e com o meu ascendente, então Sagitário e Peixes estão muito profundos na minha vida, são muito fortes para mim. Me conta aqui nos comentários qual arquétipo você se identifica mais, qual signo faz mais sentido no seu dia a dia, na sua rotina, com qual mais você realmente se entende, se vê. E aproveita para se inscrever também no canal. Que seus caminhos estejam sempre abertos. Um beijo e até a próxima!